Um casal apaixonado aguardava ansiosamente o nascimento de sua primeira filha, contando os dias para o parto. Marina e Jean sempre sonharam com aquele momento. No entanto, quando a criança nasceu, Jean começou a desconfiar que estava sendo traído, já que a criança tinha os olhos azuis. Marina tentava explicar a situação e pedia que Jean confiasse nela, mas ele se recusava a ouvir. As brigas entre os dois começam a aumentar cada vez mais e ninguém pôde acreditar no que Jean fez quando descobriu a verdade. Marina e Jean estavam imersos na expectativa e no amor que cercavam a chegada de sua primeira filha. Durante 9 meses, cada chute, cada ultrassom e cada preparativo os uniu ainda mais. Marina, especialmente, irradiava alegria enquanto acariciava sua barriga, imaginando o rosto do bebê que estava por vir. Quando o grande dia finalmente chegou, Marina deu à luz a Melissa em um parto tranquilo. Ela segurou sua filha recém-nascida nos braços com lágrimas de pura felicidade, maravilhada com a vida que havia gerado. Jean, ao seu lado, observava com uma mistura de emoções. No primeiro instante em que seus olhos azuis encontraram os de Melissa, uma tensão silenciosa pesou sobre seus ombros. Ela tem olhos azuis, Jean murmurou, com a voz carregada de perplexidade. Marina, ofegante e ainda sob a adrenalina do parto, sorriu cansada para Jean. Sim, essa é nossa filha, Jean. Ela é linda. A resposta de Marina não foi suficiente para dissipar a nuvem escura que se formou sobre Jean. Ele sabia que Marina nunca o trairia, mas a revelação dos olhos azuis de Melissa abalou suas certezas. Ele não conseguia reconhecer como a filha nasceu com os olhos claros se todos os membros da sua família tinham os olhos castanhos. Marina sequer havia saído da sala de parto e Jean já começou a se afastar do bebê emocionalmente. A semente da dúvida tinha sido plantada e agora crescia rapidamente em sua mente. Ele tentava sorrir para as visitas que vinham conhecer Melissa, mas por dentro lutava com uma tormenta de incertezas e medos. Uma semana após o nascimento de Melissa, eles já estavam em casa. Jean não conseguiu mais conter suas dúvidas. Em uma noite silenciosa, ele sentou com Marina para uma conversa séria. Marina, precisamos falar sobre um assunto. Ele começou com a voz tensa. Melissa, os olhos dela... Marina, pega de surpresa pela tensão na voz de Jean, franziu a testa. O que há com os olhos dela, Jean? Ela tem olhos azuis, Marina. Jean disse diretamente. Nós dois temos olhos castanhos. Meus pais e meus avós têm olhos castanhos, assim como toda a minha família. E eu não me lembro de conhecer algum parente seu que tivesse os olhos claros. Me explica isso, Marina. Como é possível? Marina engoliu em seco, compreendendo finalmente a fonte da preocupação de Jean. Jean, a genética é imprevisível. Eu sei que você está preocupado, mas Melissa é nossa filha. Eu nunca... Jean a interrompeu abruptamente, com o tom de voz liberando a angústia reprimida. Marina, eu quero acreditar em você, mas não posso ignorar isso. Olhos azuis são um traço recessivo. Isso não pode simplesmente acontecer do nada. As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Marina e sua voz tremia de mágoa. Jean, por favor, não duvide de mim assim. Eu não faria isso com você. A tensão entre eles era palpável e o amor pela recém-nascida Melissa foi ofuscado por uma sombra de desconfiança. O que começou como uma celebração de vida se transformou em uma encruzilhada de suspeitas que ameaçava separar o casal antes mesmo de começar sua parceria como pais. As semanas que se seguiram ao nascimento de Melissa foram marcadas por uma tensão notável entre Marina e Jean. Um período de felicidade e adaptação à nova vida como pais tornou-se uma tarefa dolorosa, cercada por mágoas e desconfiança. Jean não conseguia afastar a ideia de que Melissa
não era sua filha biológica. A presença dos olhos azuis na menina, contrastando com os próprios olhos castanhos deles e de Marina, era uma ferida aberta em sua mente. Ele se agarrava à convicção de que isso era uma prova irrefutável de traição, mesmo diante das tentativas desesperadas de Marina em explicar as complexidades da genética. Jean, por favor, você precisa entender, Marina suplicava, com lágrimas de frustração rolando por suas bochechas. Eu não traí você. Melissa é nossa filha. Nós a geramos juntos. Jean ouvia, mas não estava escutando. Sua mente estava tomada por um turbilhão de dúvidas e acusações. Não posso simplesmente ignorar isso, Marina. Não posso. As noites que costumavam ser preenchidas com as expectativas de ter uma filha agora eram consumidas por discussões amargas e sem fim. A confiança que uma vez foi o alicerce daquele relacionamento estava desmoronando rapidamente e sendo substituída por um abismo de desespero. Marina, por sua vez, oscilava entre a compreensão e a raiva. Ela se sentia ofendida, não apenas pela acusação injusta de Jean, mas também pela perda da intimidade e do apoio emocional que esperava durante esse momento tão delicado para uma mulher. Em uma noite particularmente tensa, depois de horas de uma discussão interminável, Marina confrontou Jean com uma intensidade acumulada há muito tempo. Jean, como você pode acreditar que eu faria algo assim com você, depois de tudo o que construímos juntos? Jean, com a mandíbula cerrada e os olhos cheios de nervosismo, não recuou. Eu vejo os fatos, Marina. Eu não posso simplesmente fingir que não percebo o que está na minha cara. A cada dia, a distância entre eles estava se alargando. Marina começou a se retirar emocionalmente, não apenas para proteger seu próprio coração dilacerado, mas também para encontrar forças para proteger Melissa dessa turbulência. Os amigos próximos tentavam intervir, mas a nuvem negra de desconfiança que pairava sobre o casal era densa demais para sumir com palavras de consolo. Paola, a melhor amiga de Marina desde a infância, tentou ser o suporte que ela precisava. Marina, você não pode deixar que ele te destrua assim. Você sabe a verdade. Fique forte por Melissa. Mesmo com o apoio de Paola e de outros amigos, Marina se sentia cada vez mais isolada. Ela não conseguia entender como o amor de Jean por ela e por Melissa poderia ser anulado por uma simples característica genética. Marina não enxergava mais opções de como mostrar a Jean que não existia traição e que Melissa era sua filha biológica. De repente, Jean decidiu partir e abandonar Marina com sua filha recém-nascida. Marina ficou paralisada diante da decisão dele. Ela viu o homem que amava partir, levando consigo não apenas suas roupas, mas também as histórias que um dia compartilharam. A casa, uma vez cheia de sorrisos e promessas de um futuro juntos, agora ecoava com o silêncio ensurdecedor da ausência de Jean. Melissa, ainda um bebê, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a falta do pai. Ela procurava por Jean com os olhos inocentes e, às vezes, estendia os bracinhos na direção da porta pela qual ele tinha partido. Para Marina, a dor da perda se misturava com o peso da responsabilidade de criar Melissa sozinha. Ela lutava para ser forte e para não desmoronar sob o peso esmagador da solidão. A presença constante de Paola e outros amigos ajudava, mas nada poderia preencher o vazio deixado pela partida de Jean. O tempo passou e Marina começou a se adaptar a viver como mãe solteira. Ela aprendeu a fazer as tarefas de casa com uma mão enquanto segurava Melissa com a outra, a cozinhar refeições rápidas entre cochilos do bebê e a encontrar pequenos momentos de alegria nas risadas contagiantes de Melissa. No entanto, as noites eram mais difíceis. Às vezes, enquanto embalava Melissa para dormir, Marina se encontrava perdida em pensamentos dolorosos. Ela se perguntava como Jean
poderia ter-a abandonado daquela forma? Por que ele se recusou a aceitar a verdade? Marina pensava. Melissa, por sua vez, crescia e começava a pronunciar suas primeiras palavras, mas o brilho em seus olhos parecia menos radiante do que antes. A ausência de um pai presente começava a deixar sua marca no coração da menina. Marina buscou conforto em Paola, que estava sempre lá para ouvir suas preocupações e acalmar seus medos. Marina, você é incrível. Não deixe que a decisão de Jean defina sua felicidade. Você e Melissa merecem tudo de bom neste mundo. Paola repetia com firmeza, tentando estimular a esperança em sua amiga. Os meses se arrastaram e Marina se viu lutando não apenas contra a tristeza, mas também contra a amargura crescente. Ela se perguntava se algum dia Jean voltaria ou se ele perceberia o que havia perdido ao deixá-los. Melissa, agora com 1 ano de idade, começou a andar e a explorar o mundo ao seu redor. Marina estava lá em cada passo do caminho, aplaudindo seus pequenos triunfos e secando suas lágrimas quando ela caía. Ela se tornou a âncora de Melissa, atuando como um porto seguro em meio à turbulência de incertezas que a cercava. Era nas noites de insônia, enquanto embalava Melissa em seus braços e olhava para o céu estrelado pela janela, que Marina se permitia sonhar com um futuro onde a dor do abandono finalmente sumisse. Tentando deixar o passado para trás, Marina encontrou em uma cidade maior uma nova chance de recomeçar. Mudar-se para lá não foi apenas uma questão de escapar do passado doloroso, mas também de criar um ambiente mais favorável para Melissa crescer. A pequena casa que alugou tinha um quintal ensolarado onde Melissa podia brincar, e ela se esforçava para transformar aquele espaço em um refúgio seguro para ambas. No novo emprego como assistente administrativa em uma pequena empresa local, Marina enfrentava novos desafios e responsabilidades. As manhãs eram uma corrida contra o relógio para preparar Melissa e levá-la à creche antes de se dirigir ao trabalho. As noites eram preenchidas com a rotina doméstica, cuidados com Melissa e a administração das finanças apertadas. Apesar das dificuldades, Marina estava determinada a transformar cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Ela se dedicava ao trabalho com vontade, ganhando elogios por sua dedicação e capacidade de adaptação. Cada elogio era um pequeno lembrete de que ela era capaz de superar as adversidades que a vida havia lançado em seu caminho. No entanto, o fantasma do abandono ainda assombrava Marina nas horas silenciosas da noite. Ela se perguntava se algum dia seria capaz de perdoar Jean por ter virado as costas para elas e por não ter confiado em suas palavras quando mais precisavam um do outro. Esses pensamentos a levaram a questionar se a dor da perda algum dia sumiria completamente. Melissa, por outro lado, era uma fonte constante de alegria e motivação para Marina. Seus risos contagiantes e sua curiosidade insaciável pelo mundo ao seu redor eram uma lembrança diária de que a vida ainda guardava momentos preciosos, mesmo nos tempos mais sombrios. Marina se agarrava a esses momentos como um farol de esperança em meio à tempestade emocional que enfrentava. Nos fins de semana, Marina e Melissa exploravam os parques locais, participavam de atividades comunitárias e faziam pequenas viagens para descobrir novos lugares. Cada passeio era uma oportunidade para Melissa aprender e crescer, e Marina se esforçava para criar memórias positivas que compensassem a ausência de um pai na vida da menina. As amizades que Marina fez na nova cidade também foram um suporte crucial. Ela se aproximou de mães na creche de Melissa, compartilhando histórias e conselhos, enquanto criavam um círculo de apoio mútuo. Estela, uma dessas mães e também sua vizinha, tornou-se um pilar de força, oferecendo palavras de encorajamento e apoio sempre que necessário. À medida que os meses se transformaram em anos, Marina viu Melissa crescer diante de seus olhos. Ela começou a frequentar a escola primária,
fazendo novos amigos e desenvolvendo interesses próprios. Marina se orgulhava da menina amorosa e inteligente que Melissa estava se tornando. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela desejava que Jean estivesse presente para compartilhar esses momentos especiais. A ausência dele continuava sendo uma ferida aberta em sua vida. Ela se perguntava se ele ainda pensava em Melissa, se sentia remorso por ter partido e se um dia perceberia a profundidade do amor que abandonou. Esses questionamentos a assombravam nos momentos mais silenciosos, quando a casa estava em silêncio e apenas o respirar suave de Melissa quebrava o silêncio noturno. Apesar de tudo, Marina estava determinada a não deixar que a ausência de Jean definisse a felicidade delas. Ela continuava a trabalhar muito, a se dedicar a Melissa e a criar um ambiente amoroso e estável para sua filha. A nova cidade se tornou seu lar e ela estava determinada a construir uma vida sólida e promissora para ela e sua filha, apesar dos obstáculos que enfrentavam. Marina também se apegava muito às amizades. Longe de Paola, após mudar de cidade, ela sentiu um alívio genuíno ao encontrar em Estela não apenas uma amiga, mas uma confidente e uma presença reconfortante. Estela, com seu jeito caloroso e acolhedor, rapidamente se tornou uma irmã para Marina e uma tia querida para Melissa. Ela compartilhava suas próprias histórias de vida e dava conselhos sobre como viver na nova cidade, o que ajudou Marina a se sentir menos isolada. A presença de Estela não só preencheu um vazio emocional em Marina, mas também trouxe uma sensação de pertencimento à comunidade local. Juntas, elas participavam de eventos da vizinhança, frequentavam mercados de agricultores aos fins de semana e organizavam pequenos encontros sociais entre as mães da creche. Marina percebeu que, apesar das cicatrizes emocionais do passado, estava gradualmente encontrando um novo lar e construindo laços significativos. Enquanto isso, Melissa continuava sendo o raio de sol na vida de Marina. Seus sorrisos radiantes e sua curiosidade inesgotável pela vida encheram os dias dela de alegria. Ela se adaptou bem à nova cidade e à creche, trazendo para casa histórias animadas sobre seus dias cheios de brincadeiras e descobertas. Marina se deliciava em ouvi-la falar com entusiasmo sobre seus novos amigos e suas aventuras cotidianas. Os anos passaram e, à medida que Melissa crescia, seu vínculo com Marina se fortalecia ainda mais. Ela era sua maior incentivadora, frequentemente a animando com abraços apertados e palavras sinceras de amor. Marina se orgulhava da menina gentil e generosa que ela se tornava, e sua dedicação à educação de Melissa se refletia em seu progresso acadêmico e emocional. Mesmo depois de tanto tempo, a decisão de Jean ao partir deixou cicatrizes profundas, não apenas em Marina, mas também em Melissa, que ocasionalmente perguntava sobre seu pai ausente. Marina respondia com honestidade, tentando equilibrar a verdade com o cuidado para proteger o coração sensível de sua filha. Ela falava sobre o amor que Jean um dia demonstrou por elas, enquanto Marina ainda estava grávida, antes de acrescentar um tom de tristeza sobre a escolha difícil que ele fez de se afastar. Por isso, Marina nunca deixou de acreditar na capacidade de Melissa de superar qualquer obstáculo que a vida lhe apresentasse. Ela incentivava sua curiosidade, apoiava suas paixões e a envolvia em atividades que alimentavam sua imaginação e criatividade. Melissa absorvia tudo com entusiasmo, absorvendo cada momento como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Um dia, enquanto Marina preparava o café da manhã, a campainha tocou. Ela pensou que fosse Estela ou outra vizinha, mas ao abrir a porta, deparou-se com Jean. Seu coração disparou ao ver o homem que a abandonou com uma expressão arrependida. Quando Jean entrou,
os dois foram para a sala e se sentaram no sofá. Marina fritava Jean com olhos desconfiados e uma mistura de emoções fervilhando dentro dela. Aquele reencontro causou uma mistura de sentimentos que estavam há muito tempo enterrados. Jean, por que está me procurando agora? Por que depois de tanto tempo? Sua voz saiu firme, mas carregada de dor. Ele abaixou os olhos por um momento, como se buscasse coragem nas próprias palavras. Marina, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como lidar com aquilo. Mas agora, com tudo o que está acontecendo com minha mãe, eu percebi que não podia mais adiar. Você merece saber a verdade. A mente de Marina girou em um turbilhão. Lembranças dolorosas misturavam-se com o choque da visita de Jean. Melissa brincava no quarto, alheia à presença do pai e à tensão que pairava na sala de estar. Marina se perguntava se Jean também havia pensado em Melissa ao decidir vir até ali. Então, você acha que isso muda alguma coisa, Jean? Acha que depois de tudo o que aconteceu, eu posso simplesmente aceitar suas desculpas como se fosse algo que justifica tudo? Jean suspirou, olhando para as mãos. Eu sei que não justifica. Nada justifica o que fiz. Eu estava errado, Marina. E não estou pedindo que você me aceite de volta agora. Eu só queria que você soubesse a verdade. Marina fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. A dor da partida de Jean ainda estava fresca, como no dia em que ele partiu. Mas havia algo na vulnerabilidade dele naquele momento que a tocava profundamente. Ela olhou para Jean novamente, com os olhos vermelhos de tanto segurar as lágrimas. Jean, eu não sei o que fazer com isso tudo agora. Achei que já tivéssemos passado por tudo, que tivéssemos superado isso. Ele assentiu, um nó na garganta. Eu sei, Marina. Eu sei que fui um idiota. Não espero que você me perdoe agora. Só queria que soubesse que estou disposto a fazer o que for preciso para tentar reparar o que estraguei. O silêncio se instalou na sala. Marina pensava em tudo o que Jean acabou de dizer. Era como se uma porta que ela manteve trancada por tanto tempo estivesse se abrindo aos poucos, revelando sentimentos que ela havia ignorado para seguir em frente. Foi então que ela pensou em Melissa, e um misto de proteção e angústia tomou conta dela. Jean, acho que você deveria ir embora. Preciso de um tempo para pensar. E Melissa, não sei se é uma boa ideia que ela te veja aqui. Eu entendo. Jean levantou-se lentamente olhando para Marina com um misto de tristeza e esperança. Eu só queria que soubesse, Marina. Eu estou arrependido. Jean fez uma pausa antes de continuar. Além disso, recentemente minha mãe ficou doente e precisou de um transplante de medula óssea. Durante os testes de DNA, descobri algo que mudou tudo. Jean engoliu seco, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Eu descobri que o homem que sempre pensei ser meu pai não é meu pai biológico. Eu sou filho de outro homem. Marina franziu a sobrancelha, surpresa e confusa. O que você está dizendo, Jean? Meu verdadeiro pai tinha olhos azuis, continuou ele, com a voz afinando. Isso explica os olhos azuis de Melissa. Eu estava errado em te acusar, em duvidar de você. Por favor, me perdoe. Marina fechou os olhos, respirando profundamente para conter as lágrimas. A mistura de raiva, tristeza e alívio era esmagadora. Ela abriu os olhos, olhando para Jean, com uma expressão que misturava dor e esperança. Você não tem ideia do quanto isso me machucou, Jean. Você me deixou sozinha, me chamou de traidora, abandonou sua família. E agora, você espera que eu simplesmente te perdoe? Jean abaixou a cabeça, sentindo a culpa o consumir. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, Marina, mas eu preciso que você saiba a verdade. Eu nunca deveria ter duvidado de você. Eu fui um tolo, um idiota. E agora percebo
que perdi tudo que era importante para mim. Marina balançou a cabeça, com as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu amei você, Jean, e você quebrou meu coração. Mas... Ela hesitou, com a dor em seus olhos suavizando um pouco. É difícil simplesmente esquecer tudo o que passamos juntos. Em todos esses anos, eu nunca consegui. Eu preciso de tempo para pensar. Jean concordou, compreendendo a profundidade do sofrimento que causou. Ele sabia que o caminho para o perdão seria longo e incerto, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para reconquistar a confiança de Marina e reconstruir sua família. Marina, então, se lembrou do dia em que Jean deixou. A dor da perda ainda era uma ferida aberta, e vê-lo agora, pedindo perdão, só a relembrava daquelas memórias dolorosas. Você realmente entende o que fez, Jean? Marina começou com a voz embargada pela emoção. Você nos deixou no momento mais difícil das nossas vidas. Eu estava sozinha, cuidando de um bebê, enquanto lidava com suas acusações injustas. Você me acusou de traição e me fez sentir culpada por algo que nunca fiz. Jean abaixou a cabeça mais uma vez, incapaz de encarar o olhar penetrante de Marina. Eu sei que errei, Marina. Sei que te magoei profundamente e que não posso apagar o que aconteceu. Mas quero tentar ser o pai que Melissa merece. Quero reparar o dano que causei, disse ele, com a voz carregada de arrependimento. Marina respirou fundo, lutando contra a mistura de raiva e compaixão que sentia. Ela sabia que Melissa merecia ter um pai presente, mesmo que fosse difícil para ela confiar novamente em Jean. Tudo bem, Jean. Você pode ver Melissa, mas saiba que vai precisar reconquistar minha confiança. Isso não vai ser fácil, afirmou ela, com a determinação clara em sua voz. A partir daquele dia, Jean começou a visitar Melissa regularmente. No início, as visitas eram breves e supervisionadas, com Marina sempre por perto, observando cada movimento e cada palavra dita. Melissa, com seus grandes olhos azuis, parecia curiosa sobre o homem que apareceu de repente em sua vida. Determinado a recuperar o tempo perdido, Jean se dedicava a cada momento com a filha. Ele levava brinquedos, contava histórias, e aos poucos, os sorrisos de Melissa se tornaram mais frequentes. Marina observava tudo aquilo, com o coração dividido entre a esperança e o receio. Ela via o esforço genuíno de Jean, mas a mágoa ainda estava ali, como uma sombra constante em seus pensamentos. Uma tarde, enquanto Jean brincava com Melissa no parque, Marina se aproximou, sentando-se ao lado deles. Ela observou a interação entre pai e filha, vendo um vislumbre do homem que ela havia amado. Ela realmente gosta de você, comentou Marina, tentando esconder a emoção em sua voz. Jean olhou para ela, com os olhos cheios de gratidão. Eu também gosto muito dela, Marina. E gosto muito de você. Ainda amo vocês duas. Sei que as palavras não significam muito agora, mas estou disposto a provar que posso ser melhor e que posso ser o pai e marido que vocês merecem. Disse ele, com a sinceridade transparecendo em cada palavra. Marina suspirou, desejando que pudesse simplesmente apagar o passado e começar de novo. Ela sabia que a estrada seria longa e cheia de desafios, mas por Melissa estava disposta a tentar. Veremos, Jean. O tempo dirá se você realmente mudou. Por agora, continue o que está fazendo. A Melissa merece isso, respondeu ela, levantando-se e dando um último olhar para Jean e sua filha antes de deixá-los a sós novamente. Jean ficou ali, olhando para Melissa brincar, sentindo uma esperança renovada. Ele estava determinado a recuperar o que havia perdido e construir um futuro melhor para sua família. Uma noite, após colocar Melissa para dormir, Jean e Marina se encontraram na cozinha. Os dois sentaram-se à mesa, em silêncio por um momento, antes de Marina quebrar o gelo. Jean
Eu tenho que admitir que você tem feito um bom trabalho como pai. Melissa parece feliz quando está com você, e isso é importante para mim, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Jean sorriu, com um misto de alívio e gratidão, refletindo em seu rosto. Obrigado, Marina. Significa muito para mim ouvir isso. Eu prometo que vou continuar me esforçando para reconquistar sua confiança. Marina concordou, e sua expressão se tornou mais suave do que Jean tinha visto em muito tempo. Ela sabia que não seria fácil superar o passado, mas ver o esforço genuíno de Jean a fazia considerar a possibilidade de um futuro juntos. Eu também quero tentar, Jean, pelo bem de Melissa ou por mais nada. Mas eu preciso que você entenda que a ferida ainda está aqui. Vai levar tempo para cicatrizar, e eu não posso prometer que será fácil, disse Marina com sinceridade. Jean colocou a mão sobre a dela em um gesto de conforto e solidariedade. Eu entendo, Marina. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso fazer o meu melhor para o futuro. E eu quero fazer isso ao seu lado, se você me permitir. Marina olhou para a mão de Jean sobre a dela, sentindo uma mistura de emoções. A mágoa ainda estava presente, mas havia também uma pequena faísca de esperança. Ela sabia que seria um longo caminho pela frente, mas talvez, só talvez, houvesse uma chance para eles. Vamos tentar então, um passo de cada vez, disse Marina, dando um leve aperto na mão de Jean. Marina então notou que algo estava incomodando Jean. Ele parecia mais tenso e preocupado do que o habitual, e isso a deixou inquieta. Ela decidiu confrontá-lo, determinada a descobrir o que ele estava escondendo. Jean, há algo mais, não há? Você tem estado tão ansioso ultimamente, disse Marina, observando atentamente a reação dele. Jean hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria contar a verdade. Finalmente, ele suspirou e decidiu abrir o jogo. Marina, além de descobrir meu verdadeiro pai, eu também encontrei alguns documentos que mostram que minha mãe estava envolvida em um esquema de fraude de identidade, revelou ele, com a voz carregada de vergonha. Marina ficou chocada. Aquela revelação explicava muita coisa, como a facilidade com que sua mãe escondeu a verdade sobre a paternidade de Jean por tanto tempo. Meu Deus, Jean, isso é muito para processar. Como você está lidando com tudo isso? Perguntou ela, preocupada. Jean suspirou novamente, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. É difícil, Marina. Eu sinto como se tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida estivesse desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, isso me fez perceber que a verdade é mais complicada do que parece. Minha mãe fez escolhas terríveis, mas ela ainda é minha mãe, explicou ele, a voz embargada. Marina sentiu uma onda de compaixão por Jean. Ela sabia que lidar com a descoberta da verdadeira paternidade já era difícil o suficiente, e descobrir os segredos obscuros de sua mãe só tornava a situação mais complicada. Eu entendo, Jean, e estou aqui para você, não importa o que aconteça. Nós vamos superar isso juntos, prometeu Marina, colocando a mão sobre a dele em um gesto de apoio. Jean sorriu, grato pela presença de Marina em sua vida. Obrigado, Marina. Eu não poderia fazer isso sem você, ao meu lado, disse ele, olhando nos olhos dela com sinceridade. Por sua vez, Marina ainda estava chocada e olhou para Jean com os olhos cheios de preocupação. Jean, você já contou às autoridades sobre isso? Perguntou ela, temendo a resposta. Jean abaixou a cabeça, com a culpa pesando sobre seus ombros. Ainda não, Marina. Eu tenho medo das consequências para minha mãe. Ela cometeu erros terríveis, mas ainda é minha mãe. Eu não sei o que fazer, admitiu ele com a voz embargada. Marina colocou a mão sobre a dele. Agora
Era ela quem tentava transmitir apoio e compreensão. Jean, eu sei que é difícil, mas você precisa fazer a coisa certa. Essa situação não vai se resolver sozinha, e é importante que você resolva isso legalmente. Para o bem de Melissa e para garantir um futuro seguro para todos nós, afirmou ela com firmeza. Jean sabia que Marina estava certa. Ele precisava enfrentar as consequências de suas descobertas e garantir que sua família estivesse protegida. Você está certa, Marina. Eu preciso fazer isso. Vou procurar as autoridades e contar tudo o que sei. É a única maneira de resolver essa situação e seguir em frente, disse ele determinado. Marina sorriu, orgulhosa da coragem de Jean em tomar essa decisão difícil. Estou orgulhosa de você, Jean. Sei que não será fácil, mas estamos juntos nisso, disse ela, apertando a mão dele com carinho. Naquele momento, Jean tomou uma decisão difícil, mas necessária. Na manhã seguinte, ele procurou as autoridades e contou tudo sobre o envolvimento de sua mãe no esquema de fraude de identidade. Ele passou a lidar com as repercussões legais do caso, enquanto Marina continuava com suas responsabilidades de cuidar de Melissa e manter a normalidade em suas vidas. Ela se dedicou ainda mais à filha, tentando protegê-lo do tumulto que cercava a família. Stella, sua grande confidente, ofereceu seu apoio incondicional a Marina. Ela estava lá para ouvir, confortar e ajudar sempre que necessário. Juntas, elas formaram uma forte rede de apoio emocional para enfrentar os tempos que estavam por vir. Assim, Marina encontrou forças que nem sabia que tinha. Ela se tornou um pilar de estabilidade e amor para Melissa, garantindo que ela se sentisse segura e amada, apesar das turbulências ao seu redor. Mesmo nos momentos mais difíceis, Marina nunca vacilou em seu compromisso com o bem-estar de sua filha. Enquanto isso, Jean enfrentava as consequências de suas decisões. Ele compareceu a audiências e depoimentos, enfrentando o peso de entregar as ações de sua mãe. Embora fosse difícil encarar a realidade do que ela havia feito, Jean sabia que era importante enfrentar as consequências e buscar justiça. Apesar dos desafios e das incertezas que enfrentavam, tanto Jean quanto Marina estavam determinados a superar essa crise juntos. Eles encontraram forças um no outro e no amor que compartilhavam por Melissa. E, à medida que enfrentavam cada obstáculo, davam o primeiro passo para reconstruir uma família mais forte e mais unida do que nunca. Mesmo com tantas turbulências, Marina começou a notar que as mudanças em Jean continuavam positivas. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, ele estava mais presente e comprometido em ser um pai melhor para Melissa. Seus esforços para reconstruir os laços familiares não passaram despercebidos por Marina, que gradualmente começou a sentir uma nova confiança nele. Por outro lado, Marina sabia que nunca poderia esquecer a dor do passado. As cicatrizes estavam lá, como uma lembrança constante das provações que enfrentaram como família. No entanto, ela estava determinada a não deixar que o passado definisse seu futuro. Ela estava comprometida em seguir em frente, em criar um ambiente seguro e amoroso para sua filha, onde ela pudesse crescer e florescer. Melissa, apesar de sua pouca idade, era o elo que os unia. Seus risos contagiantes e sua inocência eram uma fonte constante de alegria para Marina e Jean. Eles sabiam que tudo o que faziam era por ela, para garantir que ela crescesse em um lar cheio de amor e respeito. Ao longo dos meses, os encontros no parque se tornaram uma rotina para a família. Jean e Marina acompanhavam Melissa em suas brincadeiras, proporcionando momentos preciosos para a menina com ambos os pais juntos. Embora Marina mantivesse uma distância emocional, ela reconhecia que a presença constante de Jean estava fazendo bem a Melissa. Naqueles encontros no parque, Marina começou a observar mais atentamente
as interações entre Jean e Melissa. Ela via o brilho nos olhos de sua filha quando estava com o pai, e isso a fazia questionar suas próprias reservas. Ela ainda guardava mágoas, mas também começava a perceber que Jean estava genuinamente empenhado em ser um pai presente e amoroso. Com o tempo, Marina começou a baixar a guarda, permitindo que Jean se aproximasse mais. Ela ainda mantinha certa cautela, mas as barreiras que havia construído começavam a desmoronar. Jean, por sua vez, estava determinado a fazer tudo certo. Ele entendia que não poderia apagar o passado, mas estava comprometido em construir um futuro melhor para sua família. Ele se esforçava para ser paciente, compreensivo e atento às necessidades de Marina e de Melissa. E, certa noite, Jean esperou até que Melissa estivesse dormindo, então se aproximou de Marina na sala. Ela estava sentada no sofá, perdida em pensamentos, quando ele se sentou ao seu lado. "Marina, podemos conversar?" Ele começou buscando seus olhos. Ela concordou em um gesto silencioso para que ele continuasse. "Eu só queria dizer que tenho refletido muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como eu te magoei, sobre como abandonei vocês. Eu sei que não posso apagar o passado, mas quero tentar fazer as coisas certas a partir de agora." Jean falou com sinceridade, buscando as palavras certas para expressar seus sentimentos. Marina ouviu em silêncio, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Jean, eu reconheço que você está tentando. E eu aprecio isso. Eu realmente aprecio. Mas a ferida ainda está aqui, Jean. A dor do que você fez, das palavras que disse, ela não desapareceu." Marina respondeu com a voz embargada. Jean abaixou a cabeça, sabendo que as palavras de Marina eram verdadeiras. "Eu entendo, Marina. Eu entendo que você precisa de tempo, e eu respeito isso. Minha prioridade agora é Melissa, é ser o melhor pai possível para ela. E se um dia você estiver pronta para reconstruirmos algo, mesmo que seja apenas uma relação de amizade, eu estarei aqui." Jean disse, colocando a mão sobre a de Marina. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. "Obrigada, Jean. Obrigada por entender. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, mas por enquanto podemos concordar em continuar priorizando o bem-estar de Melissa?" Marina perguntou, procurando por um mínimo de conforto na situação difícil em que se encontravam. Jean concordou com um sorriso triste nos lábios. "Claro, Marina. O bem-estar de Melissa será sempre nossa prioridade", ele respondeu, sentindo um peso sendo tirado de seus ombros. E assim, naquela noite, Jean e Marina concordaram em seguir em frente, um passo de cada vez. Os meses que se seguiram foram uma verdadeira montanha-russa de emoções. Jean estava determinado a mostrar que havia mudado, e ele se envolvia na vida de Melissa de todas as maneiras possíveis. Ele ajudava com a lição de casa, participava das reuniões escolares e passava os fins de semana com a filha. Apesar de todos os esforços de Jean, Marina ainda não conseguia esquecer a dor do passado. A relação entre os dois ainda tinha momentos de tensão, marcada pelas feridas que ainda não haviam cicatrizado. No entanto, ambos estavam focados no bem-estar de Melissa, e isso era o mais importante para eles. Marina admirava a dedicação de Jean com a filha, e isso trazia um certo conforto para seu coração machucado. Ela sabia que Melissa estava feliz com a presença do pai em sua vida, e isso era o que mais importava. À medida que o tempo passava, Marina começou a notar pequenas mudanças em si mesma. Ela começou a baixar um pouco suas defesas, permitindo que Jean se aproximasse mais. Ela ainda mantinha uma certa distância emocional, mas era evidente para todos ao seu redor que ela estava dando uma chance a ele. Determinado a reconstruir a confiança de Marina, Jean entendia que seria um processo lento e gradual, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para provar que havia mudado. Em um sábado à tarde ensolarado,
Jean sugeriu que eles fossem ao parque juntos, como era de costume. Marina ficou um pouco hesitante no início, mas depois de considerar como Melissa gostava de ir ao parque com o pai, finalmente concordou. No parque, Melissa correu animada entre os brinquedos e seus risos ecoavam pelo ar. Com um sorriso discreto nos lábios, Marina observava enquanto Jean empurrava Melissa no balanço. Por um momento, ela se pegou pensando em como seria se as coisas tivessem sido diferentes e se eles estivessem juntos, como uma família feliz. No entanto, ela logo afastou esses pensamentos, focando no presente. Jean, percebendo a hesitação de Marina, se aproximou dela. Obrigado por ter vindo, Marina. Eu sei que não é fácil para você, mas acho que esses momentos são importantes para a Melissa, ele disse, olhando para ela com sinceridade. Marina concordou, observando Melissa com carinho. Sim, a felicidade dela é o mais importante. Ela merece ter momentos como esse, com os dois pais juntos, respondeu ela, com um tom suave. Jean, então, aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso em ser um bom pai e em ajudar a criar um ambiente positivo para Melissa. Marina, eu sei que as coisas entre nós ainda estão difíceis, mas quero que você saiba que estou comprometido em ser o melhor pai possível para a Melissa e o melhor marido possível para você. Eu quero estar presente na vida dela e na sua, mesmo que as coisas entre nós não voltem a ser como antes, Jean disse, agora olhando nos olhos dela. Marina sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Jean. Ela sabia que ele estava tentando, e isso significava muito para ela. Eu sei, Jean. Eu te falei que precisava de um tempo, e daqui a pouco este tempo acaba, está bem? Ela respondeu com um leve sorriso. Com o passar dos dias, a relação entre Marina e Jean começou a melhorar, mesmo que lentamente. Eles aprenderam a se comunicar de forma mais eficaz e a colaborar na criação de Melissa. Marina, apesar de ainda guardar mágoas, começou a perceber a importância da presença de Jean na vida dela. Um dia, enquanto Melissa já estava dormindo, Marina chamou Jean para conversar no quarto dela. O que foi, Marina? Precisa de ajuda em alguma coisa? Jean perguntou. Sim, Jean. Preciso que você tire a minha roupa, disse Marina com um sorriso malicioso. Como assim? Do que você está falando? Ele arregalou os olhos, sem entender. Não se faça de inocente, Jean. Eu já pensei tempo suficiente e cansei de lutar contra as minhas próprias vontades. Eu quero ser sua. Eu sempre fui. Por favor, me beija, Marina disse, com a voz apaixonada. Jean e Marina, então, entregaram-se a um beijo apaixonado e reacenderam a chama daquele amor que havia sido acesa anos antes, quando os dois começaram a namorar pela primeira vez. Embora o passado não pudesse ser apagado, Marina e Jean estavam determinados a seguir em frente juntos. Eles sabiam que seria um processo longo e desafiador, mas estavam dispostos a trabalhar juntos para construir um futuro mais estável e feliz para sua filha. Juntos, eles enfrentariam os desafios que surgissem, com a esperança de que o amor e a dedicação que compartilhavam os guiassem pelo caminho certo. Juntos, Marina e Jean reconstruíram uma nova vida baseada na verdade, na confiança e na esperança de um futuro melhor para Melissa. Apesar de todas as dificuldades que enfrentavam, o amor e a resiliência guiavam cada passo dessa jornada. Com o tempo, as feridas do passado começaram a cicatrizar, dando lugar a um novo começo cheio de possibilidades. Os dois aprenderam a valorizar cada momento juntos, sabendo que o amor que compartilhavam era mais forte do que qualquer adversidade. E assim, com determinação e esperança, Marina e Jean seguiram em frente, prontos para enfrentar os desafios que o futuro reservava. Porque no final das contas, eles sabiam que enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho.
Com Melissa ao seu lado, eles estavam prontos para enfrentar o destino, sabendo que o amor de uma família unida era o maior presente que poderiam receber. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!